De tudo o que já foi dito, eu queria trazer à cena essas duas imagens, porque elas me falam um pouco sobre a ideia da reconciliação. Nós temos, talvez, no Rio Grande do Sul, as duas torcidas mais inimigas do ponto de vista do futebol. Se há duas torcidas que não se falam de maneira nenhuma, que têm uma relação de distância, é o Grêmio e o Internacional de Porto Alegre. Óbvio que nós temos isso entre palmeirenses e corintianos, ou são paulinos e palmeirenses, ou corintianos, flamenguistas e vascaínos, e atleticanos e cruzeirenses, bugrinos e pontepretanos, mas eu penso que essa cena é uma cena muito emblemática, porque eu tenho lido notícias que as duas torcidas têm se unido em prol do Estado. É um momento em que todo mundo está sofrendo e há um processo de aproximação. É bem verdade, não sou ingênuo. Daqui a alguns anos, porque talvez essa tragédia dure alguns anos para reconstruir o Estado de maneira completa, mas em pouco tempo talvez eles voltarão a ser torcedores sentados em locais diferentes, não pertencendo aos mesmos estádios, não podendo passar na frente com a mesma camisa de um amigo ou outro, dependendo da situação em que estiver. Mas eu queria lembrar para vocês que tragédias nos nivelam. Tragédias nos nivelam. Tragédias nos colocam numa condição de iguais. Tragédias, elas não nos deixam ser melhores que ninguém. Numa tragédia, não há rico ou pobre. Numa tragédia, não há branco ou preto. Numa tragédia, não há gremistas ou colorados. As tragédias, elas nos aproximam, e isso é muito bonito de ver no ser humano. O ser humano aproximando as pessoas, aproximando uns dos outros em prol do benefício de todos. O Brasil inteiro tem ajudado, você já deve ter ajudado, hoje a gente vai falar sobre ajudar, e a gente está aqui diante de uma outra cena. Esse cara que está atrás desse celular é um jogador do Grêmio. E ele está salvando uma família de colorados, tirando eles de um local muito difícil e levando essa família para um lugar seguro. As tragédias nos reconciliam. Ambientes como esse, a gente vem falando nesse trimestre, começamos no mês passado, ambientes como esse são ambientes que deveriam reproduzir esse tipo de mensagem. A mensagem da reconciliação. Nós não somos melhores que ninguém. Essas cenas nos inspiram a olhar a humanidade como parece que Jesus olha. Nós deveríamos nos olhar todos uns aos outros, podendo precisar de ajuda e se ajudar uns aos outros. Eu penso que falar sobre reconciliação no início deste episódio nos leva para o ponto em que a gente precisa refletir hoje, neste episódio, sobre a mesa, sentar à mesa para restaurar o coração, restaurar relacionamentos, restaurar a nós mesmos. Eu acho que não tem ninguém acima dos 10 anos de idade para ser bastante otimista, ou talvez pessimista, dependendo do seu ponto de vista, que alguma vez não se sentiu com o coração meio quebrado, meio precisando de conserto, porque a vida ela vai nos machucando. Se você já me ouviu dizer isso aqui nas séries que a gente faz sobre família, é uma constatação que a gente precisa aprender a lidar. É muito mais fácil que alguém muito próximo de nós nos machuque do que alguém distante de nós. Pessoas distantes de nós não têm a capacidade de nos machucar tanto quanto os de casa, quanto os que andam mais próximos da gente. Essa peculiaridade do relacionamento íntimo, do relacionamento familiar, ele é muito engraçado, porque ao mesmo tempo em que é esse exatamente o ambiente em que a gente se torna vulnerável, se expõe e se coloca diante das pessoas para se abrir e criar um relacionamento, mas é exatamente nesses ambientes que nós nos sentimos muitas vezes feridos.
Há um estudo de uma psicóloga que aponta talvez os 5 pontos principais de feridas nos relacionamentos. É bem verdade que parte desse estudo é focado justamente na infância. É num processo da infância que a gente cresce e vai reproduzir essas coisas na vida adulta, nos nossos relacionamentos adultos, no nosso namoro, no nosso casamento, na nossa vida a dois. E se você está aqui hoje comigo, se você está em casa nos acompanhando, eu queria que você fizesse essa reflexão, o quanto dessas coisas de alguma forma te alcançou e hoje alcança os seus relacionamentos. Talvez indiretamente, talvez você nem gostaria de ser assim, talvez você nem gostaria de reproduzir isso, mas de alguma forma as nossas famílias, elas são impactadas por essas 5 coisas, ou por pelo menos algumas delas. A sensação de abandono. A sensação de achar que é sozinho no mundo. Muitas pessoas carregam isso. Talvez você carregue essa sensação, mesmo diante de uma multidão, mesmo diante de uma igreja, mesmo dormindo com uma pessoa do seu lado, mesmo tendo filhos, pais, amigos, mas existem pessoas que carregam uma sensação de solidão, de se sentirem sós. Essa estudante, essa estudiosa, a Lisa Bourbeau, ela vai apontar que às vezes isso é formado na infância. Algo na criança aponta uma ideia dela não se sentir parte de um processo e parece que ela vai crescendo numa família meio que solitário. A rejeição é a gente se sentir meio que desconectado dos demais, ou a gente se sentir meio não alinhado com toda a casa, ou com tudo que acontece, e de alguma forma vai surgindo na gente um sentimento de que a gente é rejeitado, que a gente não é o padrão daquela família, que a gente não se encaixa exatamente ali, por algum motivo, alguma característica, alguma forma, de alguma maneira, os outros membros da família, sem perceber às vezes, vão tornando a gente diferentes, vão fazendo com que a gente se perceba rejeitado, um pouco preterido em relação aos demais, como se a gente não fosse tão visto como os outros. Há um sentimento interno de rejeição. A humilhação. Às vezes uma palavra nos humilha. Às vezes você ouviu alguma coisa do seu pai, da sua mãe, você ouviu alguma coisa do seu irmão, você ouviu alguma coisa na escola, e isso foi algo que te traz um senso, uma sensação de humilhação diante da vida, e isso vai repercutir lá na frente. O abandono, a rejeição, a humilhação, ela repercute na nossa própria vida, nos nossos próximos relacionamentos, e às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela nem tem a exata noção do porquê a gente se comporta daquele jeito, até porque às vezes nem mesmo você tem a plena noção de como você e por que você se comporta daquele jeito. Traição e desconfiança. A traição, ela traz esse sentimento de dificuldade de restaurar a confiança. É muito pesado conviver com essa sensação. Às vezes a traição é física, às vezes a traição é emocional, mas às vezes é somente a falta ou a quebra da confiança que desenvolve na gente uma característica de ter dificuldade de se lançar em um relacionamento em confiança, porque o histórico de traição, o histórico de desconfiança faz parte, às vezes, da nossa mais tenra infância. E a injustiça? Tomar bronca indevida, ser injustiçado de formas, às vezes, em que a gente sabe que a culpa não era nossa e a gente foi junto, né? Pais, às vezes, têm essa mania, e às vezes eu sei que de tantos aí eu poderia falar, são todos difíceis de falar, mas talvez a injustiça é meio comum. Às vezes a gente vai, os dois estão de castigo, não, mas foi ele, não importa quem foi, vai os dois. Às vezes é injusto da nossa parte, pais, envolver os dois quando é um só. Enfim,
Essas questões, gente, elas são tão basilares e talvez estão enraizadas dentro de nós, enraizadas dentro da gente. O abandono, a rejeição, a humilhação, a traição, a injustiça, e elas de alguma forma repercutem nos nossos relacionamentos. Trazer Jesus para a mesa, de alguma forma, é lidar com essas questões, e a gente vai trazer Jesus para a mesa, na verdade, para a mesa do Zaqueu. Você vai conhecer o Zaqueu daqui a pouco. O Zaqueu não é um nome muito comum, não é um nome que se dá mais para filho, não é um nome que eu acho que ninguém de nós tem aqui. Mas se você preferir chamar ele de Zac, para facilitar a tua vida. Mas é o Zaqueu. Eu queria te contar a história de um homem que subiu numa árvore. Esse é um homem em crise, esse é um homem ferido. Esse é um homem que a gente vai conhecer hoje. Jesus o convida a sentar à mesa. E eu acho que ele vai nos ajudar a lidar com as nossas próprias feridas, com as feridas dos nossos relacionamentos, com as feridas que os nossos relacionamentos vão construindo e que às vezes a gente não sabe desatar esses nós. E esse homem, que a gente vai ler o texto dele daqui a pouco, eu preciso te dar algumas informações sobre ele, porque apesar do nome diferente, apesar do nome confuso, apesar do nome um tanto estranho, esse Zaque aí, o Zaqueu, ele é muito parecido conosco, ele é muito parecido com gente do século 21. O Zaqueu é um líder, o Zaqueu lidera uma grande organização, o Zaqueu é um gerente, o Zaqueu é um diretor, o Zaqueu ele é um líder dos cobradores, dos coletores de impostos. A gente já falou sobre Mateus em uma série aí para trás esse ano. Mateus é um coletor de imposto que Jesus o convida para segui-lo, e Mateus vai fazer parte dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e Mateus se sentava numa coletoria. Mateus se sentava na coletoria de Cafarnaum. Zaqueu, ele é um líder que está numa outra cidade, em Jericó, mas ele não se senta na coletoria, mas ele gerencia diversos coletores e ele tem a sua renda a partir do trabalho desses coletores. De alguma forma ele é um gerente de vendas, porque ser coletor de imposto na época, na verdade a renda dos coletores de impostos, ela é formada pela capacidade de cobrar impostos das pessoas ali na Judéia, e o excedente que não vai para Roma fica para o coletor. E como um coletor líder gerencia outros, não sei como eu poderia chamar isso, de uma pirâmide ou de uma atividade em que você lidera várias pessoas em vários lugares e tudo que as pessoas vendem, você de alguma forma tem comissão de tudo que elas vendem, é mais ou menos isso. Em resumo, o que Zaqueu faz, obviamente, com muito peso, ele é muito odiado, porque ele faz isso sendo um judeu, cobrando dos seus irmãos, e essa cobrança geralmente é abusiva, essa cobrança geralmente é pesada, justamente para que ele possa ter o seu lucro, para que ele tenha o seu lucro, ele não tem um salário do Império Romano, mas ele ganha a partir daquilo que os outros coletores de impostos estão recolhendo nas suas coletorias. Ele é um líder, ele acorda todos os dias preocupado. Ele tem a preocupação de se o dinheiro vai entrar ou não. Ele é alguém que vive atento a isso e a sua vida é o seu trabalho. Devido à característica da sua profissão, por natureza já é uma profissão que lhe toma muito tempo, mas por outro lado, devido ao ódio que ele vai criando com seus familiares, com seus conterrâneos, com a sua nação, é muito provável, por tudo que a gente conhece do texto, que a vida dele é o trabalho e ele é uma pessoa que está distante dos outros. A vida corrida do século XXI nos tira da mesa. O pastor Alex falou isso para a gente na semana passada. A gente já não se senta mais à mesa. Ele chegou a falar em 21 possibilidades de sentarmos à mesa durante a semana. Quantas a gente senta com a nossa família? Ele já não está mais na mesa, ele já não tem muitos amigos, ele é um homem que ascendeu socialmente na vida, e nessa ascensão social, o trabalho consumiu. Eu acho isso muito parecido, com todo o respeito a vocês que estão aqui, e aos que estão em casa e vão nos assistir, mas é muito parecido com muitos de nós aqui no Radiação, que tem uma vida de trabalho muito intensa, muito agitada. Mas há um vazio na alma do Zaqueu. O Zaqueu tem feridas, o Zaqueu carrega feridas da sua história,
E eu acho importante você conhecer as feridas da história desse Zaqueu. A própria profissão dele, eu já disse, é uma ferida que ele carrega. Ele é rejeitado pela sua nação, pela profissão que escolheu. Os pais talvez não gostariam que ele trabalhasse no que ele trabalha. Não era a expectativa dos seus principais amigos que ele trabalhasse no que ele trabalha. Muitas vezes a gente direciona a nossa carreira de um jeito e a própria carreira vai nos direcionando e ela se torna um tipo de obstáculo para a nossa relação com Deus, um tipo de obstáculo para a nossa relação com as outras pessoas, porque há falta de compreensão daquilo que a gente faz. Há um outro obstáculo no Zaqueu, porque Zaqueu é muito sintomático eu contar para você que os coletores de impostos, eles geralmente são escolhidos entre romanos, que vivem entre os judeus, ou em qualquer outra região que os romanos estejam. Então, alguns romanos são coletores de impostos, e dentre os escravos, dentre pessoas de baixa categoria, são escolhidos pessoas em que o governo de Roma decide confiar e lhes dar coletoria e lhes dar a possibilidade de cuidar das coisas. É muito provável que a ascensão social do Zaqueu seja muito grande no seu tempo. Zaqueu, talvez de um homem simples, de vida simples, ele passa a encontrar um luxo que ele não conhecia. Ele passa a comer coisas que ele não comia. E isso, de alguma forma, o ajuda a distanciar ainda mais de uma nação que vive uma crise social, que vive uma crise política e que vive subjugada. Então, assim, ele já não se senta mais à mesa com os seus antigos amigos, porque a comida que ele come, a maneira como ele vive é outra e, de alguma forma, isso se torna um obstáculo. A nossa condição social, muitas vezes, é um obstáculo. Às vezes, por conta do aspecto da nossa carência, mas muitas vezes a nossa ascensão social, ela se torna um obstáculo para parentes e para nós mesmos. Crises dentro de casa, às vezes, por marido e mulher, por filhos, por irmãos, por primos, e a nossa condição social vai nos afastando, e isso acontece com Zaqueu. Zaqueu, ele tem um obstáculo sério no seu coração, que ele chegou em algum lugar. Ele tem todo um julgamento em cima dele, mas ele está numa posição de destaque socialmente falando. Mas ele tem um sério problema, que talvez esse sim, ele carregue desde muito pequeno, desde muito novo, e não há aqui nenhuma brincadeira quando eu falei desde muito pequeno, porque Zaqueu é pequeno. Zaqueu A Bíblia não nos dá nenhuma indicação que Zaqueu era anão, mas Zaqueu era de baixa estatura. Talvez é nesse ponto que aqueles aspectos da humilhação, da rejeição, do senso de injustiça, cresce com o Zaqueu. Porque Zaqueu, ele vai crescer socialmente, ele vai ascender financeiramente, Zaqueu vai encontrar um lugar, mas ele traz um negócio desde a sua origem, desde os seus amigos, e que talvez foi maltratado pelos pais, pela família, pela sociedade, em que ele se sente literalmente diminuído pela sua estatura. É um grande obstáculo para ele lidar com essa ferida emocional que tudo indica que ele carrega. Como ele chega nesse lugar, outro peso acontece, que é o seu orgulho pessoal, porque ele lidou com isso. Quantos de nós já não lidamos com essas coisas? Quantos de nós não carregamos alguma coisa da nossa infância, seja da nossa estatura física, seja do nosso nome, seja da forma como éramos tratados, a condição social que tínhamos, a nossa beleza ou a nossa não tão beleza, a nossa condição física diferente, fora do padrão, seja por ser alto demais, baixo demais, gordo demais, magro demais, todas essas questões, e sem contar todos os possíveis outros preconceitos que a gente já viveu por cor, raça, pele, cabelo, etc. Mas eu preciso que você entenda que esse Zaqueu chegou num ponto que ele conseguiu criar
uma proteção para isso. Há um orgulho em tudo isso, porque ao ascender socialmente, talvez o tamanho dele já não é mais importante do ponto de vista, ele conseguiu resolver isso. Talvez ele guarde isso lá no coração, como a gente guarda no nosso coração as nossas dores. E ele vai lidar, nesse trecho que a gente vai ver, com outras dois obstáculos diante dessa realidade, para ele chamar Jesus para a mesa, para ele começar a resolver os problemas da sua casa e da sua família, para ele tratar dos seus relacionamentos e da maneira como ele vive. Ele vai lidar com as outras pessoas, a multidão, o que os outros dizem, o que os outros pensam. E eu ouso dizer que isso é importante para mim e para você também. Muitas vezes a gente dá muito ouvido ao que os outros dizem, ao que os outros pensam, e nós nos deixamos contaminar pelo que os outros dizem, o que os outros pensam, e nós começamos a acreditar no que os outros dizem, no que os outros pensam de nós, porque às vezes os outros, a multidão, ela fala tão alto, ela grita tão alto, que a gente começa a acreditar que ela está certa. Eu sei, conheço algumas pessoas que a partir dessa ideia, tá bom, é isso que dizem de mim, então é isso que eu vou ser. Eu conheço algumas pessoas que carregam esse tipo de trauma, esse tipo de fenda relacional, emocional no coração, que toma essa decisão. É isso que estão dizendo de mim? É isso que esperam de mim? É isso que acham que eu sou? Então é exatamente isso que eu vou reproduzir, porque de alguma forma você acha que assim você está machucando aquelas pessoas, mas no fim e ao cabo você está se machucando a si mesmo quando você dá ouvido à multidão. E ele vai ter que lidar com um outro grande obstáculo nesse homem em crise, que são os críticos. Quando a gente começa a lidar e pôr Jesus à mesa para resolver as nossas questões familiares, sempre vai ter alguém para dizer que não é verdade, que aquilo não está acontecendo, que você nunca vai mudar. Gente que não consegue reconhecer o que pode acontecer com quem realmente vem para a mesa, se assenta à mesa para resolver os seus problemas. Há sempre uma turma que nunca vai te dar crédito. Há sempre gente que nunca vai te dar crédito. Eu queria te perguntar, de alguma forma, qual dessas coisas que a gente veio construindo até aqui te alcança? Qual dessas coisas tocam no seu coração? Qual dessas coisas são feridas que você carrega? Qual dessas coisas de alguma forma afeta a maneira como você hoje tem se relacionado com a pessoa que está do seu lado, com seus familiares, com seus filhos? Qual dessas questões aqui hoje são obstáculos para que de repente você possa chamar Jesus para a mesa? A gente vai trazer Jesus para a mesa para restaurar algumas coisas. E eu gostaria de usar o texto de Lucas 19, 1 a 10. Já falei bastante sobre o contexto desse texto e eu queria ler ele para vocês agora. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos coletores de impostos, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Uma figueira brava é um tipo de amoreira em que os galhos começam a acontecer muito cedo no tronco, então mesmo uma criança consegue facilmente acessar esses galhos e começar a subir, não é um tronco muito alto. E é nessa figueira, é nesse tipo de árvore. Aliás, dizem os historiadores que Jericó era uma cidade muito bonita, uma cidade turística. Lendo as descrições de Jericó, eu começo a pensar numa cidade meio praiana, uma cidade que a gente tem uma avenida larga, cheia de coqueiro, coqueiro dos dois lados e aquela avenida bonita. E parece que Jericó era essa cidade, mas em vez de coqueiros, você tem sicômoros, você tem essas fiqueiras bravas, você tem essas amoreiras fazendo o caminho. E Jesus, ele está entrando na cidade, Jesus está muito famoso. O último verso do capítulo 18 diz que as pessoas corriam até Jesus e a fama de Jesus aumentava. No último verso do capítulo 18,
Então é muito provável que quando ele está em Jericó, muita gente se junta, e o único jeito desse homem poder ver Jesus é subir nessa figueira, e ele vence vários obstáculos, como a gente viu ao longo aqui dessa história do Zaqueu, para poder dar esse passo de subir numa figueira como uma criança. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Tem uma música muito conhecida que eu acho que estourou a bolha do mundo evangélico, do Zaqueu, né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, entra na minha casa, entra na minha vida, e etc. Não vou cantar para não errar. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso, a multidão viu isso, e começou a se queixar. Ele, Jesus, se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O texto nesse ponto aqui, ele é curto e direto, mas você tem que entender algumas coisas. Jesus, ele entrou na cidade, a multidão querendo ver Jesus. O Zaqueu, esse homem líder de alta posição social, muito rico, mas com um problema sério de estatura, ele rompe alguns dos seus orgulhos pessoais para subir numa árvore, poder pelo menos ver Jesus. Ele quer ver Jesus. Ele também foi alcançado pela fama de Jesus. E algo deve estar acontecendo no coração daquele Zaqueu para ele querer ver Jesus. O interessante é que a cena acontece, não sei se 10 minutos, 15 minutos, mas Jesus andando na multidão. Quando ele chega nessa árvore em que Zaqueu está, Jesus automaticamente olha para essa árvore, chama-o pelo nome e pede para ele descer depressa dessa árvore e o leva para casa. Quando a gente chega aqui, o povo se queixa que Jesus está entrando na casa do maior pecador daquela cidade, porque o Zaqueu, provavelmente pela sua riqueza e a maneira como ele adquire a sua riqueza, ele é considerado entre os seus pares a pior pessoa daquela cidade, e é para lá que Jesus se dirige. É muito provável que esta cena, mais Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, entre o se hospedar na casa e Zaqueu dizer isso, é exatamente aqui nessa entrelinha que você tem Jesus e Zaqueu sentado à mesa. Entre a reação final de Zaqueu e a frase final de Jesus, há uma mesa, há um convite a uma mesa, há um convite a uma hospedagem. Eu queria te convidar, se você está comigo aqui hoje, diante das feridas que talvez você carregue e que você carregou para dentro do seu relacionamento ou dos seus relacionamentos, e diante de todos os orgulhos pessoais que você possa ter, porque de repente a sua condição social, o ajuste da sua aparência física, a vontade de não dar ouvidos a nada nem a ninguém, tudo isso pode ser obstáculo para você fazer esse convite de chamar Jesus para a mesa. Mas, na verdade, Zaqueu foi convidado a estar à mesa com Jesus. Jesus se assenta à mesa com ele. Nós não temos a informação do que aconteceu nessa mesa, como foi essa conversa, como foi esse jantar. Nós só temos o resultado final. Talvez porque esse momento da mesa realmente é um momento da intimidade, principalmente para alguém que precisa restaurar relacionamentos e restaurar feridas. Não é um momento de exposição, é um momento... A própria história já nos expõe muita informação sobre Zaqueu, mas algo aconteceu nesse jantar, algo aconteceu ao redor dessa mesa que trouxe uma profunda transformação para o coração do Zaqueu. Eu queria te convidar a participar dessa mesa nesse instante.
Queria que você percebesse que a primeira coisa que esse texto nos apresenta é um forte senso de urgência da parte de Jesus. Desce depressa. Com uma necessidade urgente. Jesus ele está passando por Jericó nesse ponto do texto, e daqui ele já vai migrar e ir para Jerusalém, e em Jerusalém ele será crucificado e morto. Nesse caso específico, muitos comentaristas dizem que é a última chance que Zaqueu tem, a última chance que Jesus tem com Zaqueu, então não há que se perder tempo. Jesus, ele diz, o final do texto, se você prestou atenção, ele é um verso-chave do Evangelho de Lucas, que diz assim, o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele vai, talvez, no pior perdido, na pessoa com mais feridas emocionais, na pessoa mais cheia de obstáculos, e de alguma forma ele quer demonstrar que até mesmo essa pessoa pode ser alcançada pela sua mesa, pela sua intimidade, pela sua presença. Mas há em Jesus um forte senso de urgência, uma necessidade de uma decisão apressada. Apressada. Só a minha esposa sabe o quanto é difícil para mim dizer o que eu vou dizer. Talvez alguns de vocês também tenham alguma noção disso, mas pessoas que são muito calmas, que pensam muito para tomar decisões, que avaliam muito consequências, que protelam decisões para tentar dar as melhores respostas, com medo de que essas respostas talvez não sejam as mais eficazes. Gente que é assim tem dificuldade de tomar esse tipo de decisão, e se você se parece em algo comigo, decisões depressa, por vezes, são difíceis para nós. São difíceis para nós, é um obstáculo decidir de forma apressada, mas nesse caso não há pressa no sentido de fazer as coisas de mal feita, fazer as coisas sem pensar ou sem refletir, mas o que há em Jesus é uma sensação de que algumas coisas nas feridas da nossa alma, nas feridas dos nossos relacionamentos, nós precisamos ter pressa para chamar Jesus para nos ajudar. Nós precisamos aceitar o convite de Jesus, um convite apressado. E perceba, dando um passo para o lado de lá, que isso não nasce exatamente em você, mas nasce nele. Por mais que eu e você tenhamos dificuldade de perceber essas coisas, é em Jesus que nasce esse chamado. Não é Zaqueu que convida Jesus para dentro do seu problema, mas é Jesus que convida Zaqueu para que deixe Jesus participar do seu problema. Quando Jesus te der essa chance, haja depressa. Entenda o senso de urgência de Jesus como um grito da parte de Jesus pedindo, clamando. Na verdade, Jesus não pede nem clama. Jesus aqui nesse texto ele dá uma ordem, ele fala assim: Zaqueu, eu vou ficar na sua casa hoje, desce depressa. Não há nada que poderia se interpor entre Jesus e o Zaqueu. Esse senso de urgência te coloca num lugar que por vezes Jesus está te chamando para resolver uma situação das suas feridas emocionais, dos seus relacionamentos. E talvez aquele monte de obstáculo que a gente viu ali atrás te impeça de perceber a hora de tomar uma decisão, por vezes, mais rápida. Há um senso de alegria em Zaqueu. O texto diz para a gente que Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Veja, Zaqueu é o homem mais rico da cidade. Zaqueu tem uma alta posição social. Zaqueu tem uma profissão de destaque, mas Zaqueu é rejeitado. Zaqueu tem problema com a sua estatura, com a sua aparência. Zaqueu tem problema com a multidão que está criticando porque levou Jesus para casa. Zaqueu, ele tem muitas coisas que poderia impedi-lo de sentir alegria diante desse chamado, porque quando nós conseguimos de alguma forma proteger as nossas feridas,
A reação humana é tentar deixar que ninguém toque aquele lugar. A reação humana é dizer assim, não está resolvido. Eu continuo tendo esses problemas, essas feridas, mas de alguma forma eu encontrei uma maneira de viver com isso. Zaqueu, por conta desses obstáculos, que em alguns deles são talvez por um olhar positivo, ele achou uma maneira. Ele achou uma maneira de estar afastado, tem um vazio na alma, mas ele achou uma maneira de viver. Agora, parece que Zaqueu, diferente de nós, ou diferente do que eu mesmo estou dizendo dele, ele reconhece o chamado de pressa de Jesus, ele desce depressa e ele recebe a presença de Jesus na casa dele com grande alegria. Com grande alegria. Eu queria te convidar hoje a desfrutar da mesma alegria de deixar Jesus mexer nas partes mais íntimas e feridas da sua alma e dos seus relacionamentos. Desfrutar da alegria de saber que Jesus vai entrar nesse lugar. Desfrutar da alegria de saber que Jesus vai tocar nesse lugar difícil. Desfrutar da alegria de entender que quando Jesus toca nesse lugar difícil, quando Jesus e você se abrem para sentar à mesa a partir do convite de Jesus, para restaurar um coração ferido, restaurar uma família ferida, restaurar uma intimidade ferida, feridas que talvez já estão bem escondidas, mas de alguma forma há um senso de alegria no Zaqueu, porque ele fala assim, agora eu encontrei aquele que pode me ajudar a não ter que conviver com a ferida, mas a curar a ferida. Talvez aquilo vai continuar sendo uma cicatriz, uma marca, algo que a gente carregue. Zaqueu, ele disse, a gente vai ver daqui a pouco, ele resolve muitos dos seus problemas, tentando distribuir a sua riqueza, mas ele vai carregar uma turma de crítico, ele vai carregar uma marca da sua história. As cicatrizes estarão lá, mas há um profundo senso de alegria em Zaqueu por perceber que é possível ter Jesus agindo nas suas áreas mais difíceis. Quais são as áreas mais difíceis do meu e do seu relacionamento? Quais são as áreas mais difíceis da sua alma que você precisa aceitar o convite de Jesus e receber com alegria o tratamento de Jesus? Por fim, o texto mostra para a gente a tal da reconciliação junto com Jesus, oferecida por Jesus. Depois desse tempo de mesa, que é justamente seu e meu, a gente não sabe exatamente como é íntimo, ele toma a decisão depressa, ele vai para esse lugar da intimidade, ele faz isso com alegria. Nessa mesa há um processo de tratamento que acontece e há uma oferta de Jesus. Hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Eu queria que você fizesse a diferença, senão a gente vai errar na maneira de interpretar esse texto. Porque antes de Jesus dizer, houve salvação nessa casa, Zaqueu disse, Senhor, eu vou distribuir metade dos meus bens para os pobres. E se eu extorquir alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Isso é, se eu cobrei alguém a mais, se eu cobrei R$1.000 a mais de alguém, eu vou devolver R$4.000. Ele parece que Zaqueu, essa atitude de Zaqueu é o que gera a frase de Jesus. Mas eu preciso que você entenda que não, que o que Jesus está fazendo é uma oferta daquilo que está acontecendo não no ato do Zaqueu, mas no coração do Zaqueu. O ato do Zaqueu é consequência daquilo que está acontecendo no seu coração. A decisão de Zaqueu de ser generoso, a decisão do Zaqueu de fazer justiça daquilo que foi injustiça na sua própria vida, não é o que leva Zaqueu a ter salvação. Como se, então eu vou fazer as coisas corretas e então a salvação vai entrar na minha casa. Eu vou corrigir as coisas e depois de corrigir das coisas, então a salvação entra na minha casa. Não. O texto é muito enfático no final. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Zaqueu ele não é salvo porque faz as coisas corretas, Zaqueu é salvo porque ele é um perdido. Zaqueu encontra a reconciliação com Deus antes da decisão que ele toma. Jesus já inaugurou a reconciliação no momento em que ele olha para Zaqueu naquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou ficar na sua casa. É nesse momento que começa a operar a salvação na casa daquele homem. A reconciliação ela acontece na tragédia. A reconciliação ela acontece na dor. A reconciliação que Jesus oferece, ela acontece antes das decisões. É óbvio que as decisões de Zaqueu, elas são os frutos da evidência daquilo que está acontecendo no seu coração. Se ele simplesmente tivesse tendo uma decisão mecânica para tentar impressionar Jesus, não impressionaria, como tantas outras histórias que a gente conhece, de gente que tentou impressionar Jesus com seus atos, com as suas decisões, e que Jesus não se pareceu nem um pouco impressionado. Mas o que está acontecendo com Zaqueu é um processo interno transformador do seu coração, que está mudando a sua atitude diante da vida, mas a mudança de atitude é consequência da salvação recebida, e não a mudança de atitude é a razão pela salvação recebida. A salvação entra na casa, e é sintomático perceber que Jesus não diz que a salvação entrou na vida do Zaqueu. A salvação entrou na casa do Zaqueu. Nós não sabemos quem estava naquela mesa, se a esposa, se os filhos, quem mais estava naquela mesa com o Zaqueu e Jesus. Mas a verdade é que Jesus, ele entende que quando as feridas do Zaqueu começam a ser tratadas, quando ele vence os seus obstáculos, quando ele se volta para a nação a qual ele traiu, quando ele para de se importar com o seu tamanho diante das pessoas, quando ele para de se apegar à sua condição social como um troféu diante da sua nação, no momento em que ele abre mão de tudo aquilo que ele construiu, que se tornou um obstáculo para ser alcançado, nesse momento, Jesus reconhece que ali é um coração em que a salvação está dando frutos. É Zaqueu quem dá o passo de mostrar os frutos, mas quem deu o passo da salvação é Jesus. Queria concluir com você aqui. Em qual sentido, nessa reflexão, você precisa levar Jesus à mesa? Na verdade, hoje não é você que convida Jesus à mesa. Se você está aqui comigo hoje, talvez é porque Jesus queria te convidar você à mesa dele. Não é você que leva Jesus para a mesa. Pelo menos nesse episódio, não. Nesse episódio, Jesus está dizendo assim para você: desce depressa. Age depressa. Hoje eu quero ter um encontro contigo. Ir à mesa com Jesus hoje, na sua oração, enquanto cantamos, não significa que você vai falar: Jesus, deixa eu te convidar. Mas é de alguma forma reconhecer que hoje a gente conheceu uma pessoa que está tão ferida, que tem tantas feridas, e essas feridas de alguma forma foram sendo protegidas pelos seus obstáculos, pela sua condição social, pela sua finança, pela maneira como ele conseguiu lidar com a sua aparência física, pela maneira como ele lidava com as outras pessoas. Tudo isso de alguma forma gerou um ambiente de proteção para Zaqueu, e Zaqueu vai desarmar tudo isso porque Jesus decidiu convidar Zaqueu para a mesa. Eu queria dizer que hoje Jesus faz esse mesmo convite para mim e para você. Não é você
Não é você que vai para a mesa com Jesus, mas é Jesus que está te chamando à mesa. Aceite o convite de Jesus. Talvez eu e você saibamos questões que a gente precisa lidar e tratar. Aceite o convite de Jesus para que Ele faça isso, para que você se abra para aquilo que Jesus vai fazer. É muito verdade que Zaqueu poderia ficar todo envergonhado, todo constrangido, descer daquela árvore, se esconder atrás da multidão. Pequeno como era, talvez ele sumiria em volta da multidão e ele não aceitaria o convite de Jesus. Mas Zaqueu, ele percebeu que aquela era a chance dele. Não escape da chance que eu e você temos hoje de aceitar o convite de Jesus para ir para a mesa, para resolver as nossas questões mais profundas dos nossos relacionamentos e das nossas emoções. Para que você faça isso, você vai ter que superar os seus obstáculos pessoais. Para que você faça isso, os obstáculos pessoais não podem te impedir para você dizer assim: muito obrigado, eu não preciso. Muito obrigado, eu não preciso. Está tudo bem comigo. Não, Zaqueu talvez em alguma medida era a pessoa que melhor estava financeiramente na cidade, mas o vazio da alma dele é tão profundo que ele vai superando seus obstáculos, subindo na árvore, lidando com a crítica da multidão, lidando com os críticos que não reconhecem que ele deveria ter algum tipo de bênção, lidando com as suas questões pessoais. Ele vai vencendo cada uma delas para chegar no lugar que ele chegou, para ir até Jesus, para chegar na mesa com Jesus, para resolver as nossas questões relacionais. A gente precisa superar os nossos obstáculos pessoais e dar o passo em direção à reconciliação que Jesus oferece. Eu ouso dizer que não há nenhuma situação familiar ou emocional que não possa haver algum tipo de reconciliação. Não há nenhuma situação familiar ou emocional que não possa ser exposta à reconciliação que Jesus oferece. Sobrarão cicatrizes, sobrarão marcas, mas o que a gente aprende com Zaqueu é que Zaqueu ele começa a dar passos sensíveis em direção à reconciliação que Jesus oferece. Ele começa a mudar as suas atitudes. Não são as suas atitudes que geraram a reconciliação, é o próprio cuidado de Jesus. Dê passos em direção à reconciliação, dê demonstrações objetivas. A quem está vindo à sua mente? O que você está pensando? Como Jesus pode estar te tratando hoje? E se surpreenda com o que Jesus pode fazer. A frase de Jesus, ela tem esse caráter. Hoje entrou salvação nessa casa. É o que Jesus faz a partir desse processo de você aceitar o que Jesus mesmo oferece. É transformador. Como Jesus pode transformar o seu relacionamento, como Jesus pode transformar o seu coração, a partir da leitura de tudo isso aqui que Ele está fazendo e que a gente está vendo nesse texto. Eu queria te convidar, enquanto cantamos, a pensar nesses 4 itens. Hoje você está aqui para aceitar um convite de Jesus. Desce depressa. É contigo meu encontro hoje. Supere os seus obstáculos pessoais. Supere os seus orgulhos pessoais. Sentado à mesa, aceite a reconciliação de Jesus e comece a dar passos. Zaqueu escolheu 2: distribuir sua riqueza e pagar 4 vezes mais quem ele fez mal, quem ele foi corrupto. Zaqueu começa a dar passos. E aí uma transformação começa a acontecer na casa dele. A gente vai cantar e orar. A gente vai cantar e orar. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a aceitar o convite que Jesus está fazendo para você hoje.